ele me ligou no dia do meu aniversário, dia 30 de julho, e disse assim, ó, eu tenho uma proposta pra ti. Eu disse, não podia me presentear com algo melhor, né? Emprego, eu tava desempregada. Então, pra mim, foi assim, ó, obrigada, Wagner. Então, eu tô lá já faz mais de 2 anos já na Rádio Inferno. Relacionamento, assim. Conheci o Ju, conheci o Lucão, conheci o Vagão, comecei a meter umas pilhas, comecei a frequentar a confraria e, cara, rolou, assim, por puro relacionamento. E hoje tô na rádio. O que aconteceu foi numa coletiva do Mano Menezes, que foi a última coletiva dele, eu fiz uma pergunta, e ele foi demitido um dia depois e o pessoal começou a brincar que eu tinha demitido, porque realmente foi uma pergunta um pouco mais polêmica, assim. Ela demitiu mesmo. E tem um outro momento que foi muito feliz na minha vida, que eu dancei no palco com o El Chan. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso queridíssimo podcast. Vocês sabem, nesse espaço sensacional, esse Rocket Club, que é demais, é realmente demais. A gente leva todos os nossos convidados a dar um tour por aqui, todo mundo fica impressionado, porque de fato é sensacional. E hoje o episódio vai ser com essa minha voz sensual, porque eu perdi ela durante diversos eventos no fim de semana, num dos eventos que inclusive os meus queridos convidados estavam envolvidos, que foi uma grande vitória do Internacional sobre o Santos. Já de bate-pronto, já apresento aqui Luan Santos, Nani Quemelo, queridos da Rádio Inferno. Obrigado, Nani. Obrigado, Luan. Como é que vocês estão? Tudo bem, né? Depois de uma grande vitória como essa, 7-1 não é todo dia que a gente vê. Eu vi em 2014 e vi agora, né? Um 7-1. Então, a gente ter voz para vir gravar esse podcast já é uma glória, né, Nani? Uma vitória aí, Nani. E aí, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite. E como o Luan disse, né? Não é todo dia, mas tem aquele meme. Todo dia um 7-1 diferente. Nesse caso, graças a Deus, foi pro nosso lado. Foi bom pra gente. É verdade. Bom, nós estamos aqui com a Nani, estamos com o Luan, graças a uma penca de parceiros que nós temos, isso nos deixa muito feliz. O projeto já tem mais de 2 anos de existência, a gente segue com pessoas fixas conosco, como aqui, vocês estão vendo em cima da mesa, né? Nossa querida pizza do Galeto do Marquês está sempre aqui, dessa vez com um sabor inédito, porque a Nani pediu pizza de palmito. Exatamente, temos palmito, filé 4 queijos, não? Isso aí. Filé 4 queijos e calabresinha com uma cebolosa. Exato. Especial do nosso querido Galeto Marquês. Já manda um abraço pro Kiko. E agora tem a novidade, que o Galeto Marquês está chegando num grupo grande. Por exemplo, se todos os funcionários, todos que trabalham na Rádio Inferno forem lá, vocês conversam com o Kiko, hoje nós vamos querer um rodízio. E ele toca a ficha com essas pizzas sensacionais de forno a lenha, que tem um saborzinho diferente, né? Tem um saborzinho diferente. E vocês estão vendo, atrás dessas câmeras tem um cara chamado Anderson Cabelo, que tá com esse cabelo ousado agora, né? Antigamente ele cultivava melenas mais longas e agora tá assim, nesse esqueminha mais viking, não sei o que é, esse moicano. Pois bem, ele fez todo um meio de campo e nós temos esses equipamentos sensacionais da ATP Global. Gravamos com os mesmos equipamentos que são utilizados no Beira-Rio. Os meus equipamentos gravam também o nosso programa, então nos deixa lisonjeados em ter essa parceria. E agora, fechando as contas e as vias de Milton Neves, não posso deixar de anunciar o nosso terceiro e novo, está estreando hoje um patrocínio novo, Mas que é a Flauds Performance Digital. Flauds Performance Digital, grande Flauds. Agradecer o Daniel, um cara que acreditou no nosso projeto, que tem todas as soluções para tráfego pago e também gerenciamento de CRM. Ele faz algo super personalizado com as necessidades do teu trabalho, ele converte os leads de uma forma bem mais importante, bem mais direta, não é só aquela, pega uns dados ali, não, ele faz todo um tratamento, toda uma pós-produção para que tu consiga realmente reverter todas essas captações em clientes para o teu negócio. Então, agradecer o Daniel que está conosco agora, e também vai entrar agora com força para impulsionar o nosso negócio, já está aí com mais de 100 episódios publicados. E sem mais delongas, e passando a bola para vocês, já pedindo algo super necessário, que é o que? Se inscreve no nosso canal, é de graça. Dá o like, por favor, ativa a notificação para saber quando tem vídeo novo. Isso fortalece a gente, fortalece esse algoritmo que tanto nos massacra, né? Que tanto nos dói. Eu vou passar já para apresentar a vocês. Quem não conhece, os dois fazem parte da Rádio Inferno, como eu falei no início. E eu quero que vocês falem, primeiramente com as damas, Luan, a Nani, como que tu chegou na Rádio Inferno, e depois o Luan também pode falar mais recente passagem por ali, mas também firme com a gurizada, fazendo transmissões de todos os jogos do Inter feminino, masculino, acho que também tem base, vez ou outra, né? De vez em quando, De vez em quando tem. E aí, Nani, como é que tu chegou ali na frente do Beira-Rio? Porque o estúdio deles, tu enxerga o Beira-Rio literalmente na Padre Cacique. Então, cara, é um privilégio, né? Exatamente. É bem na frente do Beira-Rio, a gente foi pra lá esse ano, né? Antes a gente tinha outro estúdio
estúdio, ali na Protásio. Depois a gente acabou mudando para ali. Mas a minha trajetória... eu me formei em gastronomia quando eu saí do colégio. E eu, na pandemia, ali vi que não era bem isso que eu queria, sabe? Eu curtia e tal o curso, amei o curso, mas para trabalhar com isso não era bem a área que eu imaginava. E aí, pandemia, todo mundo em casa, não tinha muito o que fazer. Eu acabei ficando realmente num tédio, assim, e comecei a acompanhar um pouco mais os conteúdos de YouTube de Inter, assim, não era um costume que eu tinha. E eu entrei num grupo, que é o Gurias de Vermelho, que é um grupo do WhatsApp só de mulheres torcedoras coloradas que se encontram para ver jogos, enfim. E elas tinham postado um canal ali que elas iam participar de uma live, e era o canal do Jairo Vink. Hoje ele tá lá no canal do Baldasso. E aí eu comecei a assistir, fiz um comentário, ele gostou e pediu meu número, e eu comecei a fazer live com ele. Foi basicamente isso, assim, comecei a fazer live com ele ali em setembro de 2020. No final de 2020 eu já tinha feito o curso de radialista, início de 2021 me inscrevi para faculdade de jornalismo mesmo. E aí, metade de 2021, um pouquinho antes disso, na verdade, eu conheci o Wagner numa gravação, que uma amiga minha me chamou, a Heloíse Bordim, me chamou para participar de um programa. O Wagner era outro convidado. Daí a gente se conheceu, deu 2 meses, ele me ligou no dia do meu aniversário, dia 30 de julho, e disse assim, eu tenho uma proposta para ti. Eu disse, não podia me presentear com algo melhor, não. Emprego, eu tava desempregada. Então, para mim, foi assim, obrigada, Wagner. Então, eu tô lá já faz mais de 2 anos já na Rádio Inferno. E o queridíssimo Luan, mais recente contratação da Rádio Inferno. Exato. E, cara, eu, apesar dessa carinha de 18 anos, né, eu já tenho pelo menos uns 10 anos de estrada na comunicação, no rádio principalmente, né? Comecei lá na Atlântida em 2013 como estagiário. Depois fui galgando alguns lugares lá, cheguei a fazer parte esporadicamente da bancada do A Telegrenal, que hoje é o Bola nas Costas. Era Bola nas Costas, virou Telegrenal, voltou a ser Bola nas Costas, mas na época que era a Telegrenal, com aquele novo projeto, né, com a chegada do Adams, do Ramiro Ruschel, eu acabei tampando uns buracos quando faltava um Colorado. Então, comecei ali minha trajetória no futebol. Aí dei uma pausa e continuei no entretenimento, né? Fiz parte do elenco do Tá Vazando, parte do Infosfera, que foi um programa muito importante na Rede Atlântica, foi o primeiro podcast que fizeram lá. Aí saí de lá, acabei fazendo parte da turma do Cafezinho, lá na Mix, né? Qual vocês tiveram aqui, a Bárbara e o Eric, que são meus queridos amigos também, tiveram por aqui. Tive uma passagem de 5 anos por lá e acabei indo para a Rede Pampa, onde fiz parte da Rádio Grenal, por exemplo, que aí eu fiquei mais perto um pouco do futebol. E, em paralelo a isso, o meu amigo Ramiro Ruschel começou um projeto novo. Ele sai do canal do Baldasso, no qual ele era narrador, e começa um projeto próprio no canal dele. E aí ele precisa de um repórter e acaba me chamando, porque eu já era identificado. Eu sou colorado antes de ser comunicador, né? Então, eu não sou identificado, eu sou um torcedor com microfone. E aí ele me chama para ser o repórter do canal dele, e a partir dali eu começo a ter acesso a toda a galera que fica na zona mista, a galera que fica nas cabines de imprensa. E fui fazendo amizade, comecei a trocar uma ideia com o Juliano, comecei a trocar uma ideia com o Lucão. Eu achava a Nani uma pessoa super brava, inclusive, né? Eu achava ela uma pessoa muito brava. Moral. Sabe o que a gente começou a falar quando eu entrei na rádio, né? Eu nunca tinha falado a gente nunca tinha trocado uma ideia antes de... Braba. Mas não, eu tinha medo, mas eu tinha medo dela, né? Eu tinha medo de ti. Não, eu troquei uma ideia contigo antes, quando tu foi de convidado lá na rádio. Um dia antes de ser contratado. Exatamente. E aí, cara, nessa... É que sou eu que contrato lá. E aí, antes disso... Ela deu aval, né? É verdade. Tá, pode trazer. É verdade. Essa brincadeira lá na rádio. É verdade. Antes disso, eu tava verdade. esquecendo de uma importante passagem minha pelo Estúdio Quarto Distrito, pelo programa Armitex, aonde tu também é um dos integrantes, né, Matheus? Lá com o Cosma, que eu acho que já esteve aqui também, né? O já esteve aqui conosco. Então, a minha última passagem foi ali no estúdio. E aí eu saio do estúdio pra hoje estar na Rádio Inferno junto com a galera. Foi, cara, por puro relacionamento, assim. Conheci o Ju, conheci o Lucão, conheci o Vagão, comecei a meter umas pilhas, comecei a frequentar a confraria e, cara, rolou, assim, por puro relacionamento. E hoje tô na rádio, acho que faz um pouco mais de um mês já que tô na rádio. E tô muito feliz, cara. Eu acho que é um dos principais momentos da minha carreira. E olha que eu passei em Atlântida, e Grenal, e Mix e tal, mas eu acho que é um dos principais momentos da minha carreira, porque eu tô mais maduro agora, tô... E fazendo, cara, o que eu gosto, que é falar de Inter, falar de futebol, e
E é um pouco disso. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o Inter, sobre essa vitória de 7-1 no Santos, Grenal, a gente tem eliminação. Mas antes disso eu quero falar sobre uma coisa que eu acho muito legal e muito importante que a Rádio Inferno dá espaço, que é o futebol feminino. Que infelizmente por um detalhe, né, muito pequeno, acabou não avançando às finais da Libertadores da América. Foi realmente por um detalhe, mas ao mesmo tempo, justamente acho por ver isso, quem acompanha mais a fundo, acho que tem mais condições que a Nani e tu também, Lua, mas ficou aquele sabor positivo no sentido, cara, a gente vê que tem uma reestruturação, a gente vê que as gurias têm uma evolução, um conjunto, né, dadas as temporadas passadas. Como tem sido essa transmissão das gurias? Eu vejo que vocês acompanham também a saída no aeroporto, chegada. É de fato uma cobertura tão importante, tão grande quanto a do masculino, né? Como é que tem sido? Como é que vocês enxergam o crescimento desse futebol feminino e como para a Rádio Inferno, que eu creio que é uma das que mais dá espaço, inclusive, para o futebol feminino? Como é que é para vocês fazer parte disso? Então, antes de eu entrar na Rádio Inferno, eu fiz uma transmissão de um Grenal para eles, né, para a rádio, como comentarista, assim. E depois disso, logo que eu entrei, o Wagner disse, uma das coisas que eu quero é o futebol feminino, que a gente realmente fale mais sobre isso. É uma coisa que eu já fazia, né, independente, assim mesmo. No canal do Jairo, eu já narrava algumas partidas, mas informação, essas coisas, eu fazia isso nas minhas redes sociais. E o Wagner sempre deu muito espaço, os guris sempre entraram junto comigo nessa, até o Luan, já agradeci ele várias vezes, porque agora na Libertadores a gente montou uma equipe que tinha o Luan e ele antes não acompanhava tanto feminino, começou a acompanhar. E eu sempre digo, assim, né, o meu objetivo de vida, assim, é as pessoas entenderem mais o futebol feminino, o que se passa por trás, porque eu joguei, então eu tenho um pouco de noção do que acontece. Do que acontece por trás, assim, né? Muito no amor, né? A grana é muito, muito pouca, né? Perto do que as gurias merecem. E chegando nessa Libertadores, eu fui bem surpreendida, assim, pelo Inter. Porque com o Maurício Salgado esse ano, a gente não teve desempenhos tão bons. Apesar de o Inter chegar nas quartas de final do Brasileirão, a gente não via o time jogando tão bem e tinha peças boas para isso mesmo que tenha tido uma renovação talvez exagerada, né? O Inter perdeu muitas atletas boas do ano passado para esse, mas trouxe também atletas com muita qualidade. A Belém Aquino, desde que ela chegou, no primeiro jogo dela, ela fez gol, sofreu pênalti, todo mundo já sabia que ela ia ser craque, assim. E a Priscila, que já estava desde o ano passado, também começou a ter espaço, enfim. Mas o time não jogava tão bem. E aí chega o Lucas Piscinato, ele tem 2-3 meses de treino e todo mundo pensava, a gente vai chegar no grupo da morte, que o Inter pegou, sim, e vai, de repente, se classificar em segundo, mas, assim, uma coisa meio pegada. E o Inter atropelou todo mundo, né? Foi isso que aconteceu. O Inter atropelou nas quartas de final o Colo-Colo. E aí, quando pega o Corinthians, todo mundo ficou com aquela sensação de... né? A gente podia estar do lado do Palmeiras, que é um pouco mais fácil. O Palmeiras foi com tranquilidade ali para a final. Mas o lado do Corinthians sempre é muito difícil. O Corinthians é o melhor time da América do Sul há muitos anos já, tem o maior investimento, tem a melhor estrutura. 6 das meninas estavam na Copa do Mundo. Então é um negócio meio absurdo, assim, é muita diferença, sabe? E aí chega com elas e o Inter joga muito bem. O Inter jogou muito bem contra o Corinthians. Né? E aí uma jogadora é expulsa e muda a partida e pênaltis é loteria, né? Uhum. E um pouco de cabeça também, sim, mas loteria. E aí chega... Daí, assim, até aí eu tava bem satisfeita, eu tava muito feliz com a campanha delas, mesmo com a derrota. Fiquei bem sentida, fiquei muito chateada, mas faz parte. Mas o jogo de terceiro e quarto lugar me decepcionou um pouquinho, porque eu esperava um pouco mais. Acho que as meninas realmente desanimaram. Elas sentiam que elas podiam ter feito mais, não fizeram. Então, chegou no terceiro e quarto e baixou muito o desempenho. Mas, como tu disse, saiu com um saldo positivo. Eu tenho total essa visão de saldo positivo das gurias aí. Foram recepcionadas no aeroporto, né, por uma galera, tinha bastante gente. E eu acho que o mais importante de toda essa Libertadores, assim, para elas, foi que muitos veículos falaram sobre o assunto. Vários veículos cobriram esses jogos. E isso é muito importante. Quanto mais mídia, vai vindo mais receita também e consegue investir um pouco melhor no time. Então, para mim, esse foi o ponto mais alto. Assim, elas fizeram por merecer e o pessoal realmente acompanhou, o torcedor acompanhou. Luazinho, tu sabe que a gente que assistiu, e eu te confesso também, a gente está se ambientando, né, com o futebol feminino, é toda uma adaptação, mas quem olhou principalmente os jogos finais de Campeonato Brasileiro, de Gauchão recentes, tu vê uma evolução técnica das jogadoras, né? Não. Por mais que a gente não acompanhe o dia a dia, tu vê a própria Lelê, né, que é a goleira do Corinthians, fazendo defesaças, sim, né? Várias jogadoras com jogadas incríveis, assim, então tu vê uma evolução de toda a sistemática de jogo, esquema tático sendo aplicado, toda uma leitura, uma evolução que o futebol masculino passou, né? O futebol masculino passou.
passou. Então, como é que é por ti, assim, também aprender? E eu imagino que a Nani seja uma pessoa muito importante de te ambientar, de levar o conhecimento dela, que já acompanha mais profundamente há tempo. Como é que é para ti participar desses eventos que são marcantes, assim, como o Inter vencer de 7-1 do Santos? Tudo bem, é só um jogo do Brasileirão, mas é marcante. Essa atuação do Inter na Libertadores, com certeza, é super marcante. Vitória em cima de Boca Juniors e afins. Como é que é pra ti estar nesse meio? Só lembrando, né? A primeira participação de um time gaúcho na Libertadores feminina. Isso não tinha acontecido. Exato. Então, definitivamente isso muda bastante a situação, né? Cara, com relação ao futebol feminino, tá? Eu vou reiterar, eu falei nas lives da Rádio Inferno, mas vou reiterar. Eu agradeci muito a Nani Quimelo e até trazendo um bastidor sobre essa Libertadores, quando a Nani me chama para fazer parte da equipe que vai transmitir o futebol feminino, eu fico super inseguro, apesar de tanto tempo aí já fazendo rádio e cobrindo o Inter, eu fiquei super inseguro, porque, cara, a gente, e eu digo a gente, o torcedor comum não acompanha o futebol feminino. Por uma mistura de falta de apoio e uma mistura de falta de interesse. Eu faço a meia-culpa também, porque, cara, como o acesso é um pouco dificultado ao futebol feminino, o torcedor comum não vai se importar com o futebol feminino. No momento em que o acesso for fácil, tiver a TV aberta, tiver a TV fechada, os principais canais da TV fechada, como o Sport TV, que, por exemplo, transmitiu, né, a gente vai se interessar um pouco mais. E aí, quando a Nani me chama, eu fico, nervoso. E, cara, ela me dá uma aula. Vocês não têm ideia da aula que essa mulher me deu sobre futebol feminino, sobre o Inter. Me falou posição, me mandou um podcast de quase 10 minutos falando posição por posição de cada jogadora, o que cada fazia, o histórico de cada uma. Sério, a Nani Quimelo é autoridade no assunto de futebol feminino, gente. Vocês não têm ideia do que essa mina aqui entende de futebol como um todo, não só futebol feminino. Então, tá fazendo parte disso não deixa de ser um aprendizado também. Então, poxa, eu fiquei muito feliz, me emocionei muito com todas as partidas que as meninas fizeram. A gente não esperava essa campanha, mesmo a Nani, que acompanha há tanto tempo, não esperava. A gente chorou com a perda daquele jogo contra o Corinthians, a perda do último pênalti pela Isa Haas. Todo mundo sentiu a Nani, especialmente porque é amiga da Isa Haas. Então, cara, o futebol feminino merece todo o apoio do mundo, velho. E principalmente dos clubes. E eu acho muito legal, até para quem não sabe, né? É uma norma da Conmebol, os clubes que participam da Libertadores da América são obrigados a terem um futebol profissional feminino, né? Então, eu acho que é por aí que se começa. É por aí que se começa. Agora... A Série A também. Série A do Brasileiro também. A Série A também, exato. Então, poxa, aí já temos 2018, pelo menos 20 clubes, né, que precisam ter um time profissional de futebol feminino, e eu acho que é por aí que se começa. Agora, sobre os grandes marcos, né, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o 7-1, mas eu trago especialmente um assunto que a gente vinha falando no carro, sobre eliminações traumáticas e tal, né. Essa última contra o Fluminense, pra mim, foi a mais traumática que eu vivi como colorado e como profissional. Contra o Corinthians, em 2020, foi doído. Foi muito ruim. Mas aquela nos tiraram. Essa a gente perdeu. E, pessoalmente... Nós mesmos, né? Essa a gente perdeu para nós mesmos. E isso que é o pior, sabe? E eu, como torcedor e como Luan, pessoa, pra mim tinha um toque mais especial, porque eu tô realizando um sonho de estar cobrindo o Inter por uma rádio identificada, do tamanho que é a Rádio Inferno. Até para trazer um bastidor, eu mandei pelo menos uns 3 currículos pra Rádio Inferno antes de entrar na rádio. Queria dizer que o Wagner nunca viu os currículos, senão ele teria sido contratado antes. Spam. Foi tudo pra O Wagner não olha o e-mail da rádio. Então, gente, se vocês querem ser contratados, mandem no direct do Instagram, que é mais fácil. Cara, eu fiquei por muito tempo tentando entrar mesmo na Rádio Inferno, porque é uma rádio que eu sempre acompanhei. E, pô, eu curto muito o trabalho da Inferno e hoje poder fazer parte é um troço sensacional. E tá naquele jogo contra o Fluminense, eu tava de repórter de torcida e eu vi a torcida indo embora de cabeça baixa. Tu chorou um monte no primeiro gol, né? Cara, no gol do Inter, tu chorou bastante. Eu chorei e eu fui ali abraçar e eu não conseguia abraçar porque a gente tava separado por uma mureta. Foi um troço, cara, mexeu com todos os meus brios, todos os meus sentimentos, cara, aquele jogo. E quando a gente toma o segundo gol, tá todo mundo de cabeça baixa. Não tem protesto, não tem vaia, não tem aplauso, não tem nada. Tá todo mundo indo embora de cabeça baixa. Meu, aquilo até hoje me dói de lembrar. Eu saí do campo, eu tô caminhando na Padre Cacique ali, sem carro nenhum, né? Eu e uns amigos. E aí tô mudo, assim, muito louco, né? Um silêncio, assim, na rua. Eu olho à minha frente, tava o Carpinejar. Mentira! Eu reconheci pelo desenho do cabelo. Caraca! Bah, eu curto muito eu falei pro Carpinejar? Eu falei, ô Carpinejar, fudeu a coluna, né? E ele só fez assim...
Sim. Pô, tava prontinho tudo, pronta, né? nome, né? E aí eu fiquei conversando com um cara que tava com ele ali, sabe? Tentando, mas teve um amigo meu, o Thiago, que a gente veio junto, viemos entre 5 de São Leopoldo pro jogo, né? Retornamos juntos. E foi muito louco, tanto que até uns amigos que estavam junto no carro falaram, meu, tu falou com o Thiago, o meu não falou, nós falava com ele, meu não respondia. Foi um troço absurdo. E eu comparo com o Mazembe, eu acho. Eu comparo com o Mazembe eu tava no a Gigantinho. dor, assim, porque cara, a gente já projetando aquela época, uma Inter de Milão, a gente teve chance no próprio jogo de matar, A chances gente seria cedos. bimundial, a gente ganharia daquela Inter de Milão, possivelmente. A possibilidade existia, no mínimo vice, né? Então, eu comparo, assim, eu comparo essa como uma tragédia de uma queda também, eu boto, assim, pela força de quem sempre esteve no Beira-Rio também. Eu não sei se vocês elencam isso, qual que é o ranking pra vocês. O Mazembe, eu era criança, ainda tinha 10 anos, 11 anos. E eu me lembro que eu sentia assim, só que eu assisti o jogo do Mazembe, tipo, numa colônia de férias. Então, não foi algo tão traumático. E, querendo ou não, naquela época, eu acompanhava muito já, mas eu tava muito... Pô, a gente ganhava tudo. Então, minha infância foi ganhando tudo, sabe? Então, perder o Mundial, eu não entendia que aquilo tinha sido tão fiasco como foi, né? E... O que eu mais sentia, assim, eu acho, de um jogo foi o do Corinthians em 2020. Sim. Sabe que eu esse me pegou. E eu já. 2021, né? 2021. E aí, pô, eu abro uma live chorando no canal do Jairo, sabe? E ver meu irmão chorando muito. Meu irmão tem 12 anos, né? E. 11, gente, perdão, não posso... depois ele vai assistir isso, vai ficar de bravo comigo. Tem 11 anos. E aí, ele chorando do jeito que ele chorou, sendo que ele nunca foi tão fissurado em futebol. Mas aquele dia, tipo, ele tava... Ele comemorou um monte o gol do Denilson, e depois ele chora. E eu penso, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse guri continuar acompanhando o Inter, sabe? Continua, graças a Deus. Mas acho que aquele dia ali, pra mim, foi pior do que agora contra o Fluminense. Senti muito agora também, muito, mas eu diria que pra mim foi o segundo lugar. E o rebaixamento eu acho que é muito um processo, sabe? Não é um dia. Contra o Fluminense, no rebaixamento, eu já sabia, eu nem vi o jogo, sabe? Eu disse, eu não vou ver isso, eu não acredito que a gente vai passar. Sobre o rebaixamento. Tá eu tenho uma história engraçada sobre o rebaixamento, Dani. Vai, fala. Manda. Seguinte, né? Eu, na época do rebaixamento, eu dividi apartamento com mais 2 amigos. E esses 2 amigos eram gremistas. E o Inter foi rebaixado muito perto do Grêmio campeão da Copa do Brasil. Sim. Foi no mesmo ano, né? Foi, cara, eu acho que uma semana depois ou antes. Não, foi uma semana depois. Acho que o Inter perde pro Fluminense e na semana seguinte eles ganham eles ganham do Atlético. Tanto que eu dou muita sorte ali no meu colégio, né? Porque eu entrei em 2006, no início de 2006, e eu saio antes do rebaixamento do Inter. Em 2016. Eu saio, tipo, uma semana antes. Meu último ano é 2007, então eu saboreei os 6 o seu ainda segundo ano. Deu pra entrar sem uniforme. 6 e 10 eu era autoridade no colégio, né? Meu, e aí o seguinte, né? Eu dividi apartamento com esses 2 amigos e aí, pô, o Inter já rebaixado e eles foram pra Guete. O Grêmio já era campeão, ganhou o primeiro jogo por 3 anos. Foi um passeio, tava morta cobra. E eu pensei assim, eu não posso estar em casa quando esses caras voltarem. Ou se eu estiver em casa, eu tenho que estar, tipo, no quarto, trancado, que eles não tenham acesso a mim. Fone de ouvido sem ouvir nada. Aí o que acontece? Eu pensei, vou fazer amor. Vou chamar um contatinho e vou fazer amor nessa noite, porque pelo menos eu vou terminar feliz. E aí eu chamo o contatinho, cara, mina instrutora de polidense, gata pra caramba, assim, meu. Não era. Lembrou do rebaixamento. Não era o momento. Não era o momento. Aí busquei em casa. A gente foi pra um bar e eu de canto de olho olhando o jogo. 1-0 pro Grêmio, 2-0 vai estar. Ferrou, já era. Vamos subir. E aí, meu, só a gente subiu, né? Porque o resto não subiu. O resto não subiu. Merda. Quem saberá se foi verdade? Tem 2 pessoas só, o Luan e essa moça. Não, nem ela, porque ela me bloqueou em tudo. Ela ficou muito brava comigo. Muito brava, porque eu tirei ela de casa no inverno, tava frio. E eu tirei ela de casa. E aí eu volto, e ela, logicamente, fica triste, chateada e vai embora. E quando eles chegam em casa, eles me atormentam no quarto, ficam batendo no meu quarto e gritando Grêmio. Normal. E aí, além de broxar, eu ainda tomei corneta. As 2 tá coisas maluco, que eu não queria. Que azarão. Isso aí acontece. Que isso. Meu, tem momentos... Aquele jogo, por isso que eu falo assim, porque eu vivi essas outras derrotas com... Vai comer teu palmito, né? Vai comendo. Quer girar, então? Quer girar? Me dá um palmito. Roda.
roda. Muito boa pizza, inclusive. Muito bom. Nossa querida pizza do Marquês. E até a gente tá falando muito em tragédia, mas eu quero também saber de um... A gente recebeu aqui os guris do Voz do Gigante, o Ernest Collard, recebemos aqui o Duker, fotógrafo gremista, recebemos aqui o Greco, catimbeiro também, um jornalista que estudou comigo na Unicinos, hoje identificado com o Grêmio, por uma época ele chegou a fazer as duas torcidas, né? Ninguém sabia que ele era gremista, ninguém sabia, sempre foi bem discreto. Então, o que acontece? Sobre eles, para eles todos, eu sempre pergunto a relação com os jogadores. Por mais que hoje tenha todo um entorno que proteja, tem um assessor de imprensa que acaba, né, selecionando o jogador, acontece de ter rede social, de ter, né, funções bem distintas de que protegem esses atletas. Vocês têm hoje uma relação, aqui a Nani já está abanando para a nossa próxima convidada, você sabe que de noite a gente sempre grava dois programas, já tem aqui a nossa seguinte convidada, que é segredo. Então, assim, a gente sabe que chega muita coisa, às vezes, por redes sociais, eu acho que foi com o Colar, que ele falou sobre uma questão que aconteceu com o Edenilson, de que não gostou de uma crítica. O que para você já chegou, seja de jogador, seja de treinador, Nani? Teve alguma situação desse... Tá ligado já, né? Assim, até sobre essa história do Colar, fui eu que postei. Porque eu tava do lado e o Edenilson botou o dedo na cara dele e eu que postei na hora, tá ligado? E eu até, né, pedi pra ele, sabe? Autoriza. Bom, E foi tenso, tá? Bah, foi muito tenso ficar ali do lado assistindo isso. Eu pensei, meu Deus do céu, só que faltava ter uma briga aqui, né? Mas assim, pra mim, especificamente, no começo, logo que eu comecei a falar do futebol feminino, que eu tinha muita informação, porque isso eu abro mesmo nas redes sociais, enfim. Eu sou amiga de várias meninas, né? Agora as que estão ali, a que eu tenho mais contato é a Isa, que jogava na época que eu jogava. Mas... logo que eu comecei, eu tinha mais amigas ainda no elenco, sabe? E da base, principalmente, eu tinha muitas amigas. Então, eu acabei... quando eu dei as informações de quem ia sair do Inter, me chamaram, o Jairo me chamou e falou assim, estão pedindo pra te ficar quieta, lá dentro. E eu fiquei muito mal com isso, gente. Para contextualizar sobre quem tu está falando, porque a gente não citou o nome, né, da pessoa que estava envolvida, sobre quem tu saberia que sairia do Inter. Foram várias. Foi toda a leva das meninas que saíram ali. Mas, por exemplo, a Bianca Brasil, que na época tava voando. A Liza, que é uma menina que também tava jogando super bem. Enfim, várias meninas saíram. Até a preparadora física, a Sueli, também saiu. E não são elas as minhas amigas, tá, gente? Mas eu sabia as informações, dei as informações. E o Jair me mandou, estão pedindo pra te ficar quieta. Lá de dentro. E eu fiquei muito mal, gente. Vocês não estão entendendo. Eu comecei a chorar. Pensei, meu Deus, será que eu tô fazendo mal pro clube? E a pior coisa pra mim é fazer mal pro clube. Porque eu sou colorada, acima de tudo, assim. Então... E aí o Jairo disse, fica firme, tu tá dando informação. Não tem nada a ver se o Inter tá fazendo bobagem. O problema é do Inter, entendeu? Tu tá passando a informação que tu tem. Aí eu, beleza. Daí esqueci isso. E foi isso, assim. Acho que no futebol masculino nunca me aconteceu especificamente algo de alguém me chamar, falando alguma coisa, enfim... Não tenho nenhuma relação com jogadores, né, do masculino. Até tenho, já abri isso também na rádio, a minha melhor amiga, minha irmã, namora o Maurício. Mas eu não tenho contato com o Maurício. Pra vocês terem noção, eu nem conheço o Maurício, além do Inter. Justamente porque eu combinei com ela que a gente ia manter essa relação. Né? Provavelmente eu conheci ele, na formatura dela, sabe? Legal. Tô tentando, eu falei com o assessor do Maurício, é um cara que eu quero muito trazer aqui. Deve ser muito legal entrevistar ele. Um cara jovem, com potencial gigantesco. Sim. E eu acho que ainda não foi, né, nos grandes podcasts. Não, ele ainda não ele não curtiu muita entrevista. Mas... Vai lá, incomoda. Eu sou incomodativo. eu falei pra ela, logo que ela começou a ficar com o Maurício, eu falei, ainda bem que é um jogador bom. Porque senão tu ia ver eu dando pau nele, né? Mas, enfim... É mais ou menos isso, mas eu não tenho essa abertura com nenhum jogador do masculino. Quem eu tive mais relação até foi o Pedro Henrique por coisas da rádio, que a gente convidou ele, enfim, ele gosta, vai, né? ele curte. Ele gosta, gosta do holofote. Mas o que aconteceu foi numa coletiva do Mano Menezes, que foi a última coletiva dele, eu fiz uma pergunta e... Ele foi demitido um dia depois e o pessoal começou a brincar que eu tinha demitido, porque realmente foi uma pergunta um pouco mais polêmica, assim. Ela demitiu mesmo. Tu lembra qual foi a pergunta? Eu perguntei sobre o que o Guerrinha tinha falado de ele ter mandado vídeos de um possível jogador do Inter pra ele, porque foi o que o Guerrinha falou, né? E aí ele disse, se eu fosse pedir alguma coisa pro Guerrinha, não seria isso, seria dica de aposta de cavalo, entendeu? E ele falou isso, só que
aquilo meio que cutucou, assim, né? E o Colar, naquela mesma coletiva, também fez uma pergunta um pouco mais pesada. E aí o pessoal brincou com isso e ficou. A Nani demitiu o Mano Menezes, por isso que falam que eu que contrata as pessoas na Rádio Inferno. Exatamente. E Luan, tu sabe que, até ainda dentro desse tema, Matheus, a gente tem mais relações com ex-jogadores, né? Bem tipo mais. Assim, eu sou amigo do Rafa, lá do Sobis. Do Rafa, simplesmente o Sobis. Amigo do Sobis. Eu sou muito amigo do Matias, o Wilson Matias, espetacular. Aí esse é um cara que tu tem que chamar pra cá. Tem história pra caramba. Tem história pra caramba. A gente se dá muito bem lá na... distância, não, ele é de São Paulo, mas mora na Zona Sul, aqui em Porto Alegre. Mora na Zona Sul, Porque ele joga nos times aqui. Ele sim, ele joga. Ele joga 7, ele jogou no 7 do Inter, jogou com o Neymar. Ele time de campo aqui. Exato. Ele jogou muito tempo. Então a gente tem uma relação melhor com os jogadores que vão pra confraria. O Bolívar. A gente se dá muito bem, eu me dou muito bem com o Bolívar, com o Índio. A gente já gravou com o Nilmar, foi... Nossa! Que bala. Um dos melhores dias da minha vida, eu falo com tranquilidade, porque eu era viciada nele quando era criança. Mas recentemente, né, o primo da próxima convidada aqui deu uma viralizada, né? Por causa... A gente brinca, né? Que ele é o primo. Acho que nem ela lembra. Ela não lembra, mas depois a gente explica essa história pra ela. Ele deu uma viralizada recentemente numa narração, a partida era Inter e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, e o Kehler adianta a bola e acaba fazendo um pênalti, acho que no Luciano, se eu não me engano. No Alisson. Fala de quem tu tá falando aí, pra quem não sabe. O Lucas da Lenogari. Eu ia falar depois, isso foi o Lucão. O Lucas da Lenogari abre os pulmões e grita que o Kehler é um mangolão. Que ele foi um mangolão. Pronto, né? Isso chegou lá no Inter, chegou no Kehler, viralizou, foi pro bola nas costas e tal. Chegou lá, e aí... Cara, mas que bom que a Rádio Inferno é muito bem vista dentro do estádio Beira-Rio. Né? O Inter gosta da Rádio Inferno. Então, só chegou... Tem um pouquinho de cuidado, né? Porque, pô, os caras são seres humanos também. Pô, às vezes pensar na crítica é complicado. Mas, cara, esse é um problema, tá? A gente é torcedor que tá com o microfone na mão. Às vezes... eu já me passei. Agora eu me controlo mais, sabe? Depois daquela virada do Botafogo, 3-2, aquele jogo, eu xinguei muito o Johnny. E saiu no microfone, eu tava com o microfone desligado, mas acaba saindo. E depois eu assistindo, eu disse, não, gente, eu não posso fazer isso. Se eu quero ter uma carreira no meio, né, da comunicação, eu não posso ser assim. E aí eu dei uma amenizada, assim, depois disso. Mas é muito difícil controlar, difícil, assim. Cara. Tu imagina, pô, tu no estádio deve ser outra pessoa. A gente tem que se conter pra não falar o que a gente realmente pensa como torcedor, assim, né? Porque a gente tem que, além de estar com sentimento, tem que fazer uma análise fria do que tá acontecendo pra passar pra quem nos assiste o que de fato tá acontecendo, né? Mas às vezes é difícil, cara. É uma linha tênue, né? Porque, tipo, eu cobri já jogo pro Grupo Sinos aqui, mas de forma imparcial. Então, tipo, beleza, já cobri Grenal, do Inter tá perdendo, eu fico quietinho, aprendi, o cara se acostuma, né? Só que o que é o lado positivo, vocês podem comemorar um gol, entendeu? Tá tudo bem. Sim, tá ótimo, é ótimo. Mesmo na arena, vocês podem comemorar um gol, tá tudo certo, tá ligado? Mas aí tem o ônus e o bônus, né? Que foi essa questão de relacionamento com eles também. Mas assim, o que vocês podem falar sobre projetos, ou melhor, a rotina de vocês? Sei que tem programas de manhã, de tarde, de noite, vocês trabalham com outras coisas. Como é que é hoje o dia a dia da Rádio Inferno, o dia a dia de vocês? Porque eu vejo assim, ó, é legal, eu penso como torcedor, tá? Deve ser do caralho tu respirar o Inter, mas às vezes tu tem vontade, tipo um pós-Fluminense, de cara, eu não quero assistir nada, eu não quero ouvir nada, eu não quero falar nada. Eu fiz isso, eu deletei os aplicativos de Eu apaguei meu Twitter. Cara, eu saí até fora. Hoje. E tá ligado? E fiquei fora. Como é que é pra vocês? É que é assim, é aquela coisa, como tu disse, é muito bom poder comemorar. Então assim, quando é bom, é melhor, sabe? É muito bom. Agora, quando acontece algo ruim, pra mim a pior coisa que aconteceu foi eu ter que ir falar sobre o jogo do Fluminense, gente. Eu cheguei no outro dia, eu tava acabada. Eu não consegui dormir aquela noite. Acho que eu não dormi direito, umas 3 noites seguidas, não comi direito. Eu tava muito mal. Então, ter que trabalhar depois de uma carga emocional tão forte, assim, realmente, eu acho que é o mais pesado pra mim, pelo menos. É uma coisa que eu sinto muito, sabe? Eu sinto bastante, assim. Eu penso, meu Deus, como é que eu vou falar sobre esse assunto se eu só quero desaparecer do mapa? Eu não quero ver nada disso. E o meu Twitter está... Eu apaguei o aplicativo eu apaguei o aplicativo desde o jogo contra o Fluminense. Eu entrei depois do Grenal, só pra dar uma... né? Pra dar uma olhada. E depois eu apaguei de novo. Só pra espiar. Sabe que... Cara... Eu já entrevistei muitas pessoas na minha vida, assim, né? Já entrevistei Alexandre Pires, alguns governadores, já entrevistei chefes de Estado. Mas nada foi tão difícil quanto o pós-jogo de Inter e Fluminense. Juro. Porque a gente faz lá uma confraria antes do jogo, né?
Então a gente reúne todo mundo, uma lista de convidados da rádio, dos patrocinadores, né? E tá todo mundo confraternizando antes da partida. E todo mundo entra. Então a última imagem que eu tinha da rádio, que é o lugar onde acontece a confraria, era de uma felicidade absurda. Ruas de fogo, Rafael Sobes, o êxtase. E quando eu volto, as pessoas estão atiradas no chão, chorando copiosamente. E a gente tem que entrar no ar e discorrer sobre o jogo. E tentar não chorar, tentar ser o mais imparcial naquele momento possível com relação à situação. Cara, foi muito difícil aquela hora. A gente foi uma hora e pouquinho depois que o jogo acabou ainda no ar. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, cara. Eu não queria estar ali, eu só queria entrar num buraco e não falar nada com ninguém. Tanto que a minha quinta-feira foi exatamente assim. Eu não falei nada com ninguém. Não dei bom dia pra minha filha, não dei bom dia pra minha esposa. Não falei nada quinta-feira o dia inteiro até ficar pronto pra fazer um post e desabafar tudo que eu tinha pra desabafar nas redes sociais. E depois fui pro programa à noite lá e também consegui desabafar um pouco. Mas foi realmente, assim, um dos momentos mais difíceis da minha carreira, cara. Ter que entrar no ar depois daquela eliminação do Fluminense. Eu ainda dei sorte porque eu vou pra coletiva depois, né? Então eu não entro ao vivo. E aí eu. Coletiva. Exatamente. Nem grava coletiva porque não pode gravar por causa da Comebol. Então eu só fiquei lá na coletiva, me preparei pra pergunta que eu ia fazer. Tá. Só que uma coisa que nunca tinha acontecido aconteceu. Eu chorei durante a coletiva. O Kudê falava e eu chorava. Real, assim, chorava. E eu fiquei pensando, por favor, ninguém me grava, porque isso é muito humilhante. Sabe que a gente tem alguns episódios aqui que envelheceram mal, sabe? Porque o que eu vou dizer pra vocês? Porque a gente grava com o colar antes do Inter e Melgar. E com aquele momento positivo do colo. a gente, poxa, Sul-Americana, parece que tá amadurecendo. Eu trouxe o Ernest esse ano e ele falou também, ele fala bem na chegada, no momento de chegada do Valência, toda aquela coisa, tinha expectativa até do Cuejar, que ele pudesse vir ou não, e ele disse, não, tá encorpando, parece que a gente fazia um raciocínio semelhante a 2005 tem aquele roubo, bate na trave e pum, 2006 vem e premia. Então parece que o destino, que o futebol se moldava para que os títulos chegassem. Quero uma análise dupla de vocês no sentido de que agora, jornalística e de torcedor, o que falta para o Inter voltar a vencer um título? E olha, e talvez não precise nem falar um título nacional e internacional, um gauchão que seja. Eu vou ser muito... Pra mim, o futebol às vezes é mais simples do que parece. Competência. Pra mim, o Inter foi incompetente. E é incompetente há anos, sabe? É isso, porque se o Valência tivesse feito gol, a gente tava na final. Se o René tivesse cuidado da linha de impedimento, a gente tava na final. Então, nesse caso específico, eu acho que o individual foi muito mais incompetente do que o coletivo, tá? Essa é a visão que eu tenho pra esse momento. Mas, pra outros, pra mim, o coletivo foi incompetente. Uma final contra o Atlético Paranaense. Ok, o time do Atlético Paranaense era muito bom. Né? Eu super acho que era muito bom. Mas o Inter não deu o chute a gol. Sabe? Só deu o chute a gol do gol e depois nunca mais. Então... o primeiro chute com o Nico Lopes. Eu nunca esqueço daquele chute. Também. Mas eu acho que o Inter vem sendo incompetente, seja nas suas individualidades, seja no seu coletivo. E uma hora você vai ter que mudar, né? E quando não foi incompetente, nos roubaram, né? Que foi em 2020. Nani, eu democraticamente vou discordar de ti, porque o Inter foi competente em vários momentos, né? Eu não sei o que falta. É a pergunta mais difícil que alguém pode me fazer. Mas quando que tu acha que o Inter foi competente a ponto de ser... Libertadores, o Inter foi competente, né? Bolívar, mas individualmente não foi. Entendeu? Nani. Chegou ali no final, o Ener Valencia errou 3 gols. Mas não é incompetência do Inter, tu entende? É incompetência do Ener Valencia. Mas é isso que foi isso que a gente falei. nem pode Foi crucificar. Uma incompetência individual. A gente nem pode crucificar porque, tipo assim, a gente chegou lá por causa dele. Claro. Eu não sei o que falta pro Inter, Matheus. De verdade. O Inter já tentou. Eu ainda acho que tem um sapo enterrado no Beira-Rio. Eu acho que tem que pagar o Pai de Santo. Tem que pagar o Pai de Santo. Já foi pago, tá? Já foi pago? Então ele é mau caráter. Então ele é mau caráter, porque ele tem que desfazer o que ele fez. Se pagar o homem, ele tem que desfazer o que ele fez. Cara, de verdade, Matheus, eu não sei o que falta pro Inter ganhar algum título, cara. Porque, assim, já foi feito tudo. Já foi trocar direção, treinador, o elenco foi todo refeito. A gente tinha o melhor time dos 4 semifinalistas da Libertadores. Até falando sobre isso, a gente tinha o melhor time, mas eu vou ser bem sincera. O banco do Fluminense, pra mim, parece melhor do que o do Inter, entende? Entrou o John Kennedy. No nosso, a gente não tem um cara que entra e resolve. E quem poderia fazer isso é o Pedro Henrique, que tava lesionado.
Aí tu vê, né? Tu fala Então, sobre incompetência. eu acho que essa questão, assim, de incorporar um pouquinho mais o elenco, eu acho que é a única coisa que talvez falte aí pro ano que vem, sabe? Sabe que tu fala sobre incompetência, né? O Diniz também foi super incompetente nos dois confrontos, né? Foi. Ele entra no primeiro jogo Ele foi super muito. animado, com 4 atacantes, e depois no segundo jogo com a mesma formação e com o John Kennedy no banco. Pra te ver como o Inter foi incompetente, que o Inter não conseguiu ganhar nem o primeiro nem o segundo jogo, mesmo com o Perdeu pra Diniz si, né? entregando. Perdeu pra si. Cara, é o que a gente volta, né? Tipo assim, o Inter perde pra ele mesmo, né? Bom, meu querido amigo Harold Souza tem toda a razão. O que sofre o torcedor do Internacional. É bem assim, cara. Nós estamos gravando esse programa no dia 24 de outubro de 2023, para deixar claro isso. E não sabemos ainda o que o Inter vai disputar. Tá a 5 posições do rebaixamento, tá a 9 do G6. Na minha opinião, eu acho que Sul-Americana talvez seja o mais natural que possa acontecer, até pelo que o Inter tem feito, mas não tem, eu acho que, perna o suficiente para sequenciar, assim. Mas, por outro lado, por mais doído que tenha sido, eu tenho aquela impressão de que, cara, se manter essa espinha, Rocher, Arangues, Mercado, Valência, Maurício, Wanderson, que parece que evoluiu muito em relação a ele mesmo, possa ter um 24 diferente, não sei se daqui a pouco priorizando o brasileiro. Qual que é a projeção de vocês, simulando, né, as possibilidades? Claro, pode daqui a pouco o Maurício ser vendido, o Johnny, como sempre fala. Bem provável. Mas tem Bem provável. um detalhe muito importante no meio disso tudo, que é uma eleição presidencial acontecendo nesse exato momento. Então, tudo depende de quem vai ganhar essa eleição. Os dois candidatos já disseram que querem a permanência de Eduardo Cudê, que eu particularmente sou a favor, não acho que ele faz um mau trabalho no Inter. Mas a grande questão é o Eduardo Cudê, se ele vai querer ficar se o Melo for eleito, né? Ele teve claros problemas com a gestão, enquanto o Melo esteve na gestão, fazendo parte, né, da gestão do Inter. Então, eu acho que as eleições podem mudar muita coisa nesse contexto, cara. E eu tenho um pouco de medo do que pode acontecer, tanto para um lado quanto para o outro. Eu até... O meu receio, assim, é como tu disse, o que pode acontecer. De repente, chega, troca, e aí os jogadores já não querem ficar. Coisas desse tipo. Ou até o próprio Roberto Melo entra, acaba vendendo mais jogadores do que a gente precisa vender. Porque a minha ideia, assim, para essas eleições é que os dois, independente de quem seja eleito, mantenha essa espinha dorsal, como tu falou, e traga reforços pontuais. Para mim é isso. É isso que o Inter tem que fazer. Eu acho que a gente precisa de mais um zagueiro afirmado, assim, já, sabe? É o meu sonho, assim, ter um outro cara realmente xerifão de zaga. Eu acho que a gente precisa... Aí eu acho difícil contratarem, mas, por exemplo, ver o Dalbert depois de uma pré-temporada pra gente ter um reserva, pelo menos disputando com o René, porque eu gosto muito do René, eu acho que ele fez uma temporada muito regular, mas quando a gente mais precisou, ele também falhou. Então, né, eu acho que um lateral esquerdo, acho que vai ser o Dalbert mesmo. Mas eu vejo mais essa questão. Um zagueiro, a gente vai ter que trazer reposição pra Johnny e Maurício, caso saiam, e aí eu espero que sejam reposições acima deles. E isso é muito difícil? Nem tanto, gente, sabe? Tu vai ter que gastar um pouco mais do que gostaria, né? Até hoje a gente tava falando, hoje o programa todo foi sobre isso. E, pô, gasta uma grana num Gustavo Scarpa da vida, sabe? Tem que dar uma investida um pouco maior nessas situações, assim. É um cara que não é de seleção brasileira, então não desfalca o time, mas que mostrou no Palmeiras que tem qualidade pra ser multicampeão. Então, eu diria que, assim, falta 1 ou 2 meio-campistas melhores do que a gente tem hoje no banco de reservas. E de atacante, um bom reserva pro Ener Valencia, porque o Luiz Adriano, apesar de ser ídolo do Inter, não entregou tudo que a gente esperava essa temporada. E o Luca também acabou não despontando. O Luca pode depois, no próximo ano. É muito grande pra um guri. E gostaria muito que subisse da base o guri que tá voando aí, o Gabriel Carvalho, que tem 16 anos, mas, gente... Sabe? O Inter. O Inter tem 17. Mas o Inter tem... Exato. O Inter tem o melhor camisa 10 do Brasil, tá? Que, na minha opinião, deveria estar na seleção. E eu nem vou cobrar, Nani, uma reposição. Que bom que não tá, né? Que bom pra nós. E eu nem vou cobrar uma reposição pra Alan Patrick, porque é muito difícil. A gente tem que ter um banco bom. Né? Eu acho que 10... falta um cara razoável ali, porque não tem o que fazer, não tem como trazer outro Alan Patrick, gente. Ele é o melhor 10 atividade do Brasil, não tem como. A não ser que tu traga, sei lá, um Everton Ribeiro da vida pra ser banco do Alan Patrick. Daqui a pouco pode ser. Bom, o Everton Ribeiro tá de reserva no Flamengo, né? Aí eu acho que é um reserva à altura do Alan Patrick, né? Por mais que eu ainda Falam muito em Renato Augusto, que tá
acabando o contrato, é um cara que eu acho Também. ok, só que tem muita lesão, então... Mas é muito difícil, cara. Então isso eu não vou cobrar, assim, né? Essa reserva pro Alan Patrick. Mas eu acho que além disso tudo, cara, o nosso elenco, o nosso time, o nosso do 1 ao 11 é perfeito. Eu não trocaria ninguém de lugar. Gosto muito do René, tem muita crítica a esse jogador por ele ter errado no primeiro jogo. E no segundo jogo ele fez o mais difícil, que era chegar antes da bola e depois não conseguiu salvar. Mas, cara, ele é um jogador muito regular. Nossa lateral esquerda já teve o Wendel, né? Já teve jogadores... Vamos combinar. Não, eu tô dizendo os abaixo, né? Eu tô dizendo os abaixo. A nossa régua assim. tava muito baixa, né, gente? Exato. Tava. Então, quando tu pega um jogador regular que, enfim, não compromete tanto quanto os outros comprometem, eu acho que tá tudo bem, assim. Então, do 1 ao 11, os nossos jogadores são perfeitos. Agora... Não, o René contribui, né? Contra o São Paulo, ele faz um gol lindíssimo. Não, e não só isso, ele tem várias jogadas muito boas. Pô, ele jogou no Grenal, ele jogou muito bem. Tem vários jogos na temporada que ele vai muito bem. E cara, a gente tem um problema com o goleiro reserva, né? Ah, a gente não verdade. viu o Antony, né? A gente não viu o Antony jogar. Então, o Kehler já se provou... Também. Nem o Emerson Júnior, exato. Nenhum dos dois, né? O Kehler já se provou... Não tem como. Incapaz de estar ali naquela posição. Mongolão! Como diz o Mongol, coitadinho. A única vez que eu apanhei na vida foi porque eu xinguei um cara de mangolão. Olha que coisa idiota, né? Eu tava jogando bola, futebol site, velho, depois de velho, faz pouco. Deve ter uns 2, 3 anos. E aí era um time que era bem rival nosso, assim, né? E aí eu fiz a falta no cara. E aí o cara falou alguma coisa, para de ser mangolão, vai jogar bola. E eu paro no... O que tu falou? Eu falei, para de ser mangolão. Aí eu parei na ponta da barreira, de frente pro meu goleiro, e quando eu tô assim, eu só sinto um vento, assim. O cara, deu um tapão. Por que tu chamou de mongolão? Mangolão. E aí, deu um tapão, e aí o meu time, que é muito de boa, a gente nunca brigou na história, o time de 2003... Aí aconteceu uma coisa épica que amigos fariam, né? Teve um grande parceiro que é o cara da Paz, o Dierinho, beijo, Dierinho, que sempre assiste nós aqui. O Dierinho veio correndo, deu uma voadora nele. E aí bom. o Icão, um beijo pro Icão, que tá no Paraná, finalizou com um golpe à altura da testa do rapaz. Não briguem, mas foi o que aconteceu nisso. Eu só apanhei. Não fiz Não nada. briguem, mas não apanhem também. Essa é a dica, né, claro. criança? Sabe que fala isso jogo pro meu assim, irmão? jogo assim que dá esses rolos assim, e todo mundo só empurra. E ali todo mundo se assustou, porque teve uma agressão efetiva. Mas tem dois xingamentos que renovam a alma, né? Que é mangolão e arrombado. São dois xingamentos que eu adoro. Sabe qual xingamento eu gosto? Chinelão. Chinelão é bom demais Porque só também. a gente usa. É Tipo, verdade. quando eu fui no Rock in Rio ano passado e uma menina subiu na cacunda de um cara. Só que, pô, tava tudo apertado, ninguém enxergava nada, sabe? E eu falei assim, vamos chamar essa guria de chinelona. E começaram, chinelona, chinelona. Só que as pessoas olharam, o que é isso? E eu, meu Deus, as pessoas não sabem o que é chinelão, chão, meu. E aí, Eduardo Cudê, pra vocês. Dividiu muitas opiniões na vinda, até a própria demissão do Mano ficou dividida. E aí? A demissão do Mano eu fui totalmente a favor, né? Como você já expliquei antes. Mas eu já favor, era. responsável. Pra mim, o Inter tinha que ter contratado o Dorival Júnior quando o Inter cai no gauchão pro Caxias, tá? Pra mim, ali, o Inter tinha que ter ido atrás do Dorival. Sem trampo. Tava sem trampo, um cara que, pô, ano passado ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Já foi campeão da Copa do Brasil, enfim. Foi o técnico do último título do Internacional, da Recopa. Então, eu gosto do Dorival. Mas, o Cudê, tá? Na época, eu gostava do Cudê, gosto do estilo de jogo do Cudê, gostava do estilo de jogo do Cudê. O que me incomodava nele eram algumas teimosias específicas. Por exemplo, eu não gostava do Zé Gabriel. Não gostava, não via bola nele, acompanhava ele na base. Musto, não gostava. Então, eu achava que ele tinha algumas teimosias que, assim, me incomodavam muito, tá? E eu não vou querer... Eu vou jogar bola depois, acho que não vai ser muito bom. Furando. E também essa questão de, na época, a gente tentar, mas o Inter não criava tanto, sabe? O Inter era muito uma bola pro lado, bola pro outro no zagueiro, no meio campo, e não chegava lá na frente. Ele volante descendo lá embaixo. Eu não curtia muito isso, assim. Eu achava que era, em alguns jogos, ok, mas em outros eu achava que ele tinha que mudar, ele não mudava de estratégia nunca. Esse, pra mim, era o erro do Cudê. E aí, agora, eu fui a favor da vinda dele, porque pra mim, dos que estavam livres no mercado, ele era o melhor mesmo. E, ele mudou totalmente minha opinião. Eu estou cudetizada 100%, assim. Cara, ele no vestiário, ele nas coletivas é outro cara. E aí eu até comentei esses dias na rádio, eu disse, bom, na época ele tinha um elenco que é muito pior do que agora, sabe? Hoje os caras sabem criar jogadas de gol. Na época os caras não sabiam. Então,
Eu hoje tô gostando bastante do Kudê. Espero muito que ele fique mesmo pro ano que vem. E espero que não me decepcione na temporada seguinte. Eu fui viúva do Kudê. Fui muito viúva. Tu era do Kudê. mesmo? Nossa, era. Eu vestia muita preto gente todos era. os dias até ele voltar. Porque eu fui muito viúva do Kudê. Muito E Banani, eu discordo de Vou só novo. terminar isso aqui. Que ele não criava jogadas. Aquele Grenal do 0x0 da Libertadores foi muito mentiroso, da brigaçada. Não, ok, O concordo. Inter criou muito. O Grenal do Covid. Que foi Ah, a o partir Inter criou- dali que chegou, Não, né? concordo. O Inter criou uns 3, 4. Só que daí veio Não, a pandemia. criou muito. O Inter foi... Eu tava cobrindo aquele jogo cagado. O Inter foi... Tá louco. O Inter foi... Seria merecedor daquela vitória contra É que daí veio a o- pandemia, né? A pandemia estragou um pouco o time do Kudê. Exato. Mas eu ainda acho que o time dele não ia muito longe mesmo Pô, por alguns jogos específicos, sabe? Tipo, pô, Inter e Goiás me marcou muito. Cara, a gente tinha um a mais, a gente não conseguiu fazer um gol no Goiás, sabe? Isso Alô, goianos. Isso me deixou muito incomodado. Ele passou por alguns problemas internos, né? Políticos e, enfim, pessoais com aquela direção que tava lá na época. E ele acabou saindo daquele jeito que saiu. Cara, eu vou me pôr no lugar de profissional, tá? Se tu tá insatisfeito com o lugar que tu trabalha... Não, mas isso eu não julgo ele, tá? Isso, Então- eu não fiquei com remorso, assim, ranço por causa Tem disso. proposta da Espanha. Então, beleza. Recebendo em euro. Vamos sair, né? Pô, se o Olé me chamar, porra de inferno, sinto muito. Tipo isso, né? Então, cara, o Inter vinha de um time retranqueiro. Pô, eu adorava o Odair Helman, tá? Adorava, não tô falando mal do Odair, mas a gente vinha do Odair que tinha um formato diferente de jogo do Kudê. A gente veio de treinadores que não deram certo. E quando veio o Kudê, a gente vê o Inter jogando pra frente, né? A gente vê o Inter goleando times. Sim. E vê o Guerreiro fazendo gol, tá? O artilheiro dos gols inúteis, beleza, mas tava fazendo gols. Ele fez gol no Libertadores, não tô. Sim. Mas é que é um meme, né? O artilheiro dos gols inúteis, quando ele teve no Inter. Mas a gente vê Esse o é o Inter Yuri jogando Alberto. daquele jeito, então, eu não tenho como não ser vivo do Kudê. Eu entendo que tinha um processo político, um processo pessoal dele mesmo, que ele tava passando por ali, e é do jogo. E quando ele volta mais maduro, ele volta menos teimoso, porque ele tinha os erros dele. Insistir no músculo, exatamente. insistir no... Essa coisa que o Matheus falou de sempre ter o volante voltando. Ele não faz mais isso. Não faz. Não faz. O jogo, Sabe, como ele ele joga mudou contra o Bolívar, isso. ali eu tirei o chapéu pra ele. Exatamente, Lá a na estratégia Bolívia, dele né? contra e outra estratégia, tá? Pra mim, no Maracanã, contra o Fluminense, ele acerta em tirar o Bustos. Muito. Sabe? No Beira-Rio eu discordo. No Ele- Beira-Rio, pra mim, tinha que entrar com Bustos. Mas no Maracanã, ele fez certo. Não, concordo total. E ele é jovem, né, também. Ele é muito Obviamente novo ele ainda. amadureceu isso por esse período. E nós somos Olhos Papo, e nós temos o quadro chamado Olhos Papo Reto. Boa. Que, diferentemente da escola, não precisa justificar sua resposta, mas fiquem à vontade também pra isso. Eu vou mandar o ping-pong aqui pra cada um Dale. de vocês. São perguntas bem aleatórias. E vamos lá. Começar pela Nani. Uma decepção, Nani. Pode ser. Inter e Corinthians, 2020. Fiquei decepcionado. Blazinho? Interflu. Inter e Flu. Melhor dia ou coisa que aconteceu na tua vida, Nani? Nossa, que difícil isso. Bah! Com relação Ah, ao é Inter que ou a tá- vida? Vai lá. Inter ou a vida? Tu É escolhe, que tem tu uma escolhe. filha, né? Tu escolhe. Bah, mas eu vou ter que botar o Alexandre Pires acima da minha filha, porque eu vi ele de cueca. Eu vi o Alexandre Pires de cueca! Porra! Isso é melhor ter um filho! É melhor. Tu Eu vi teria o um filho Alexandre com ele? Pires de cueca. Se eu pudesse, pudesse, se biologicamente fosse possível. Se ele quiser adotar também, não tem problema. Foi o único momento que eu duvidei da minha heterossexualidade, juro. Porque eu trabalhava na Atlântida e cobri o planeta Atlântida. E tentando uma entrevista exclusiva com ele, aconteceram vários problemas. E aí ele, cara, ele é um... eu acho a melhor pessoa que já entrevistou o Alexandre Pires. E ele fala, pô, passa lá no meu camarim depois, a gente troca uma ideia. Eu achei que era papo e tal, mas eu fui. E aí não é que ele me libera pra entrar na hora que ele tá trocando de roupa, mano. Então eu vejo o negão de cueca branca. Aquela imagem nunca Da vai Nike, sair da minha aquela. cabeça. E tem um outro momento que foi muito feliz na minha vida, que eu dancei no palco com o El Chan. Opa. Pô, Eu isso fui é bom mesmo. anunciado como bailarino. Pra quem não sabe, hoje eu sou aposentado, mas Tu é bailarino. fui bailarino, professor de dança e tal. E aí o meu sonho, eu só fui bailarino por causa do Jacaré, que é um dos meus ídolos de infância, isso é verdade. O meu sonho era dançar com o El Chan. Só, cara, eles nunca vêm pro Sul. Porque, pô, Bahia, é complicado vir pra cá. Os caras têm que vir em turnê, tipo, fazer Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então nunca tem ninguém que pague pro El Chan vir pra cá. E em 2015 eles vieram pra cá. Na Provocatur, né? Tipo, que é uma casa que eu Nossa. particularmente não gosto muito. também não sabia. E não tem nada a ver com El Chan. Mas, enfim, eles foram dar uma entrevista na Atlântida, tocaram um som lá, eu dancei, eles se apaixonaram por mim e me chamaram pra ser o bailarino oficial deles. Cara, foi um troço inacreditável. E agora vai aparecer um troço que eu vou parecer Naldo.
tá? O que eu vou contar. Mas nesse dia, como eu tava trabalhando o dia inteiro, eu não coloquei meu telefone pra carregar. Então eu perdi a bateria do telefone e não tem nenhuma foto tirada do meu telefone daquele dia. Só que eu tava tranquilo porque o fotógrafo da Provocatura naquele dia tirou um monte de foto minha. E eu fui olhar o álbum de foto da festa, porque era comum no Facebook colocar. Só tem uma foto que aparece no meu ombro, assim, ó. E aí não tem nem como provar que sou eu, porque, tipo, só aparece meu ombro. Mandei e-mail pro cara, consegui o telefone do cara, nunca me mandou as fotos. Olha, pô, se você estiver olhando, se você for fã do Olha os Papos, por favor, manda essas fotos. É pra consumo interno, eu não vou postar, eu preciso fazer um pôster na minha casa. Mas foi 2 dos dias mais felizes da minha vida. Tem um dia que eu dei carona pra Emicida também, mas isso que eu tenho a Emicida tatuada no meu braço. E depois tem o nascimento da depois... Depois aí o quarto Pô, o intercampeão mundial. Eu vou botar minha filha na frente. Eu tenho um brother que... Eu já falei aqui, eu tenho um brother... Gente, é mentira, tá? Foi minha filha, mas é só pra gerar entretenimento. Entretanto, eu tenho um brother que falou pra mim, em segredo, assim, ele tem um filho de 6 meses. E ele falou, cara, eu vou contar só pra ti, tá? Meu, muito foda. Paizão, pô, nunca imaginei que ia ser isso, mas... Mundial do eu era muito nova, né? Eu era muito nova nessas datas ainda, assim. Mas, pô, um título que me marcou muito foi a Sul-Americana, que é o primeiro título que eu lembro todo dele, assim. E, pô, o Nilmar, que eu era muito fã. Mas um dia muito feliz da minha vida foi no Rock in Rio ano passado. O Rock in Rio me marcou muito. É um bagulho que marca muito. Um ídolo? Fernandão. Fernandão, Nani? Pra mim, Alexandre Pires, cara. Alexandre Pires. Juro, eu sou apaixonado por esse negócio. Sei tudo a vida dele. Alexandre, ok. Quantos cachorros ele tem? Ok. Quantos cachorros ele tem? Não, ele teve 2. Caralho, ele sabe mesmo? Ele teve 2, hoje ele tem mais 2. Mas ele só descobriu isso por causa da pandemia, porque ele começou a fazer show em casa e falava dos cachorros dele. Verdade. Justo. Mas foi uma ótima pergunta, porque eu, de fato, eu não sabia que eu sabia essa informação. Um prato de comida além da pizza de palmito. Pizza de palmito. Te pega. Sushi, gente. Sushizinho. Purê de batata, juro. Nossa, amo purê de batata. É minha comida preferida. Top. Nossa, top. Eu amo purê de batata. Me dá um prato de purê de batata, eu como sozinho. Eu adoro purê de batata. E é verdade. Purê de batata, ok. A cara de decepção foi ótimo. Purê de batata. Já veio parmegiana, que eu concordei. Eu amo parmegiana. Bom. O que te irrita? Me irrita? O Inter perder. Porra, me irrita muito, cara. Injustiça, eu não consigo... injustiça. Eu não consigo ver um bagulho. A pessoa fala, né? O Inter perder. A fome mundial. Porra, velho, óbvio. Foda-se a fome, o Inter é melhor. Mas injustiça é foda mesmo. Coisas específicas, tá, que me irritam. Ninguém quer conversar e a pessoa não para de falar, meu. Isso é uma coisa que... Abraço pro Pepe Scooby, estagiário da rádio. Ele é o dono de fazer isso. Inter e Fluminense, vamos contar a história. No Inter Fluminense, tipo assim, a gente na cabine entrega a transmissão lá pra confraria, onde acontece o encerramento da transmissão. E aí tá o Lucas Alenogari e o Wagner Jung, tristes. Só quer ficar em silêncio, eu não quero falar nada. Aquele momento, se tu vê ali a pessoa daquele jeito, não fala nada. Guarda pra ti. Chega Pepe Scooby, estagiário da rádio. Mas os jogadores saem, né? A gente fica, né? Lição de moral. Lição de moral. Cala a boca, Pepe! Eu só quero ficar quieto, pelo amor de Deus. Beijo, Pepe Scooby, mas ele sabe que é assim. Um sonho realizado e um a se realizar. Bem na hora da mastigação. Bem na hora da mastigação. Cara, eu tive o sonho de visitar o Caribe. Que era um troço que eu sempre quis na minha vida. Isso deve e ser eu massa. consegui... Cara, eu consegui não só visitar o Caribe, como fui e levei os meus pais pra viajar. Massa. Eles nunca pegaram avião na vida deles. Eu tenho uma história de vida, assim, vim lá da Vila Maria da Conceição, uma comunidade carente de Porto Alegre. Ascendi graças ao meu trabalho e tal. E aí, cara, a realização da minha vida foi quando eu botei meus pais e minha irmã, que nunca pegaram um ônibus e foram até Cidreira, num avião. Que massa. E fomos pro Caribe. Cara, isso foi um troço que eu me arrependo. E a se realizar? E um sonho a se realizar, mano. Eu quero ter grandes momentos no Beira-Rio com a minha filha, meu. E apesar de eu já ter tido um, tá? Minha filha engatinhou de uma bandeirinha a outra do estádio Beira-Rio. Com 6 meses de idade. Como é que era o nome do cara que atravessou... O Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez isso. O outro que fez de joelho, o alemão. O alemão fez isso. Gauchão. Tal qual o alemão, minha filha engatinhou de uma bandeira a outra. Mas eu quero ter momento de torcedor de arquibancada com a minha filha. Deve ser bom mesmo. De nós chorar e se abraçar e ver um título do Inter juntos. E, claro, minha filha tem todo o direito de ser gremista, desde que ela consiga se sustentar sozinha. Exato. Nani?
Um sonho realizado ir pra Disney. Nossa, era muito meu sonho. Eu fui, inclusive com as meninas, com a Duda Luizelli, que é a criadora do futebol do Inter, né? Eu fui com ela. E um sonho a se realizar. Eu quero muito voltar na Disney com a minha namorada. Vai, ela é muito fãzona também, eu tenho muita vontade. Tirado. Foi na de Orlando mesmo? Na de Orlando mesmo. Pode crer, foi na de Paris, foi roubada queria lá. muito de novo. Eu fui roubada na de Orlando. Aí, fechou não todas. Fui roubada, Mickey na real. É um chinelão esse rato, né? Eu não fui Que roubada, rato chinelo esse Mickey? Roubaram a nossa van. Roubaram a nossa van, meu. Então, no fim, o Mickey te roubou e quem foi o Pateta? O Pateta fui eu, exato, exato. E por fim, Luanzinho, eu sei que tá longe, eu sempre falo que tá longe de acontecer, tá? Mas é que é por fim, literalmente. O que vai estar na tua lápide? Até que durou. Até que durou. Pelo estilo de vida que eu tenho, até que durou. Vai estar isso? Da tua, tá longe, tá? Só pra deixar claro. A minha? É o Inter, é isso aí. Não é... quero a bandeira do Inter no meu caixão, meu. É isso aí. Quero a bandeira do Inter no teu caixão. Senhoras e senhores, Luan Santos e Nani Quemelo, da Rádio Inferno, muito, muito obrigado. Aí eu não falei uma parada, eu não falei nem pros guris de tanta vergonha que eu fiquei. Hoje é terça-feira, a gente tá gravando, tá? E eu mandei pro Luan, a gravação é segunda. Instantes antes gente, dele vir de Porto Alegre. Eu tava maquiada ontem. Ela tava maquiada ontem. E é um fato raro, gente. E aí o Luan falou assim, que endereço que é, velho? E daí eu peguei e puxei, assim, fui subindo, eu olhei segunda-feira, eu botei, tá ligado? Eu falei, para. Juro, eu acho que tu mandou a mensagem, juro, 3 minutos antes da gente sair. Eu mandei pra Nani, e aí a Nani pegou e visualizou por último e não me respondeu mais. Eu falei, tá muito... Não, ela falou, não, beleza, pode crer. Eu falei, desculpa, desse visualizada. Tá ligado? Eu não respondi mesmo, não, mas tá tudo certo. Foi até melhor hoje. Foi melhor hoje. Foi até melhor. Então, mas ontem eu não tinha almoçado, viu? Hoje eu almocei. Ele pegou e meteu, só que eu tava tão sensível no momento que ele pegou assim, nós mal comemos, até tu falou que ia ter pizza e tal. Chinelão. E eu acreditei real, eu falei, mas daí é foda. Eu falei, puta, vou ter que mandar uma pizza, uma tele pra Porto, tá ligado? Pois se eu soubesse, eu tinha sustentado. É? O que eu vou fazer? Mas... Gente, muito, muito obrigado. Parabéns Mateus, pelo trabalho da Rádio Inferno. Obrigado, eu que agradeço, Matheus. Tamo junto. Brigadão. Parabéns pelo podcast. Eu amei participar. Obrigado. Pô, eu sabe que eu já era fã lá. Claro. Quando eu ainda tava no estúdio Quarto Distrito, te mandei uma mensagem dizendo que era fã do teu programa. Verdade. Te convidando pra fazer parte lá do Marmitex também. Então, pô, tô muito feliz. Porque a gente sabe que venceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quando vem pro Olhos Papo. Então a gente sabe que venceu. Então hoje é o dia que eu venci. Que honra, Luazinho e Nani. Muito, muito obrigado. Agradeço a vocês. E agradeço a todos os nossos parceiros. A gente vai terminar agora, vai saborear essas pizzas e depois eles farão um ensaio sensacional com o nosso querido Vitor, o melhor fotógrafo do Brasil, quiçá da América do Sul, do mundo. Ele é o retratista. O melhor fotógrafo do Olhos Papo é ele, certamente. Disparado. Até porque o cabelo às vezes faz umas fotos cagadas. Então depois eu vou fazer umas fotinhas com o nosso querido Vitor, agradecer o Galeta do Marquês, agradecer a ATP Global e agradecer aqui especialmente porque é o primeiro episódio que a Flauds Performance Digital, Flauds Performance, você vê que moderno. Obrigado, Daniel, tá fazendo eu aprender inglês, já que você é essa negaçãozinha. Dani, obrigado por acreditar no nosso projeto. Eles fazem absolutamente tudo em tráfego pago e gerenciamento de CRM. É um tratamento personalizado. Eles olham para tua empresa, tu precisa disso, isso. Ele não vai queimar o teu dinheiro ali investindo, impulsionando o teu negócio. Ele quer que gere resultado, ele quer que tenha andamento. Ele valoriza todos os leads que uma empresa precisa para crescer. E é justamente o que a gente precisa. E ele está aqui conosco a partir de agora. Então, somente agradecer, Daniel, Flauds, Performance Digital e, obviamente, agradecer a todos vocês que estiveram até aqui. E olho para todas as câmeras porque não tem desculpa eu ir até aqui. Se inscreve no canal, dá o like, ativa a notificação para dizer para esse YouTube que é tão traiçoeiro, que tem nos prejudicado ultimamente, para dizer para ele que, cara, vai lá, dá uma mãozinha pros guris. Bitequinho, Cabelinho, Mateuzinho, estão se dedicando tanto, né? Por favor, Vitinho também, o melhor do mundo, eu já falei. Então, gente, valeu. Toda segunda a partir de 20 horas, vídeo novo, mas tem uma penca de conteúdo aqui se vocês quiserem sequenciar, enfim, não assistiu ainda, tem muito conteúdo por trás. Um beijo, um abraço, valeu!